Em 900 depois de Cristo, uma das civilizações mais avançadas das Américas parou. Cidades de 100.000 habitantes abandonadas, templos deixados pela metade. Não houve invasão, não houve epidemia conhecida, não houve catástrofe natural documentada. Os maias simplesmente foram embora, e a ciência ainda debate por quê. Previam eclipses com precisão de minutos, calculavam o ciclo de Vênus com erro menor que 2 minutos por ano, sem telescópio, sem computador. Construíram cidades maiores que qualquer coisa na Europa contemporânea, com sistemas de água, mercados e observatórios astronômicos sofisticados. E então, num período de menos de 100 anos, tudo isso desapareceu. As cidades foram engolidas pela floresta, o conhecimento foi perdido, a escrita foi queimada. Em 2024, LIDAR revelou mais de 300 novas estruturas maias escondidas sobre a floresta guatemalteca. Ainda não foram escavadas. A história dos maias não é a história de um povo primitivo, é a história de uma civilização que nos supera em alguns aspectos e que colapsou de um jeito que nos assombra. Esta é a história do colapso maia e do que ele diz sobre civilizações que acreditam ser eternas, incluindo a nossa. Os maias ocupavam México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. No pico, mais de 40 cidades tinham mais de 50.000 habitantes cada. Tikal, a maior cidade maia, tinha mais de 100.000 habitantes no século VIII, maior que Londres na mesma época, com esgoto, mercados e observatórios astronômicos sofisticados. O calendário maia é mais preciso que o gregoriano que usamos hoje. O ano maia tem erro de apenas 17 segundos, o gregoriano tem erro de 26 segundos. Descobriram o zero independentemente da Índia. Criaram um sistema numérico posicional e desenvolveram a única escrita totalmente desenvolvida das Américas pré-colombianas. A escrita maia levou quase um século para ser decifrada, em parte porque o bispo Diego de Landa queimou quase todos os livros maias em 1562. Landa queimou 27 livros em um único dia. Admitiu depois que havia destruído conhecimento inestimável, mas o que ele realmente destruiu, nunca saberemos. Restaram apenas 4 códices maias no mundo, 4 livros de uma biblioteca de milênios. O que sabemos sobre os maias é fragmento de fragmento. Mesmo com esses fragmentos, o que descobrimos é impressionante. Mapearam planetas com precisão astronômica, previam eventos celestes com séculos de antecedência. O templo de Kukulcã foi construído para que nos equinócios a sombra forme a imagem de uma serpente descendo os degraus, uma engenharia de precisão milimétrica. O fenômeno dura 34 minutos. Ocorre nos equinócios de março e setembro com precisão de segundos. Em 1.200 anos, nunca falhou uma única vez. Se essa história está te prendendo, se inscreva no canal História Enterrada e ative o sininho. Toda semana uma nova camada é removida. O colapso maia clássico ocorreu entre 800 e 950 d.C. Em menos de 150 anos, as grandes cidades do sul foram abandonadas, nunca mais habitadas. Os arqueólogos chamam de colapso clássico terminal, mas não foi extinção. 7 milhões de pessoas falam línguas maias hoje na Mesoamérica. O que colapsou não foi o povo, foi a estrutura. As cidades, os reis, as rotas comerciais e o sistema político que sustentava tudo. A teoria mais aceita hoje não é uma causa isolada. São 5 causas simultâneas que se reforçaram mutuamente até se tornarem incontroláveis. Primeira causa: seca. Sedimentos de lagos guatemaltecos mostram secas severas entre 820 e 870 d.C., exatamente quando as cidades começaram a ser abandonadas. A região dependia de chuvas sazonais. Sem chuva, sem milho. Sem milho, sem população. A correlação entre a seca e o colapso é estatisticamente inequívoca. Segunda causa: desmatamento. Para construir e alimentar fogões de cal, os maias derrubaram florestas em escala industrial. A floresta regulava as chuvas. Sem floresta, menos chuva. Menos chuva, mais seca. Mais seca, mais fome. A mesma armadilha da Ilha de Páscoa, e com as mesmas consequências devastadoras. Terceira causa: guerras. Com recursos escassos, as cidades competiam violentamente.
Inscrições maias mostram conflitos constantes entre cidades-estado no período do colapso. Quarta causa, superpopulação. No Pico Maia, a densidade populacional na bacia do Petém era comparável a partes da Europa moderna. A Terra simplesmente não sustentava mais. Quinta causa, colapso político. Os reis maias justificavam seu poder pela capacidade de garantir chuva. Quando falharam, a legitimidade política desmoronou junto. Quando o rei não garante comida, não é mais rei sagrado, é só mais uma boca. As elites maias foram as primeiras a ser abandonadas pela população. Nenhuma causa sozinha teria derrubado a civilização, mas todas juntas, se retroalimentando, criaram um colapso em cascata que nenhuma instituição conseguiu conter. O que impressiona não é que colapsou, é a velocidade. Em menos de 3 gerações, um dos sistemas políticos mais complexos das Américas deixou de existir. Em 2018, Leider mapeou mais de 60 mil estruturas maias ocultas sob a floresta guatemalteca. Cidades, estradas, campos e irrigação, invisíveis por 1000 anos. A descoberta revelou que a civilização maia era 3 vezes maior do que se estimava. Não eram cidades dispersas, era uma metrópole contínua e conectada. Havia estradas elevadas, sacbés, conectando cidades por centenas de quilômetros. A integração econômica era muito maior do que se imaginava. Em 2024, novo LiDAR revelou mais de 300 estruturas adicionais no norte da Guatemala, incluindo o que parece ser um complexo cerimonial sem precedentes. Esse complexo ainda não foi escavado. Pode ser a maior estrutura cerimonial maia. Está oculto sob a floresta, aguardando recursos e autorização. O LiDAR revelou campos agrícolas elevados em áreas hoje pantanosas. Os maias transformaram pântanos em terra cultivável com engenharia hidráulica avançada. Esses campos podiam ser cultivados em estações secas e chuvosas. Aumentavam a produção em 300% e foram completamente abandonados durante o colapso. Por que abandonar tecnologia que funcionava tão bem? Essa pergunta não tem resposta, e é perturbadora exatamente porque não tem uma. Algumas cidades continuaram habitadas muito depois do colapso, sem reis, sem monumentos e sem a estrutura política anterior. O LiDAR revelou essa nuance importante. O colapso maia foi mais nuançado do que pensávamos. Não foi fim súbito, foi transformação lenta. As pessoas ficaram, o sistema que as organizava desapareceu. A Universidade de Tulane analisou sedimentos de 50 lagos maias e identificou quando cada cidade foi abandonada. A seca chegou primeiro, o abandono veio depois. Se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o like, compartilha e se inscreva no canal História Enterrada. Toda semana uma nova camada é removida. Há cidades abandonadas antes da seca e cidades que sobreviveram à seca. O que determinou quais colapsaram e quais resistiram ainda não foi explicado. O que os maias nos ensinam é algo que não queremos ouvir. Civilizações avançadas colapsam, por razões que reconhecemos claramente no nosso próprio presente. Desmatamento que altera o clima, superpopulação além da capacidade da Terra, guerras por recursos escassos, elites sem legitimidade. Nada disso é exclusivo dos maias. Jared Diamond analisou o colapso maia em Colapso ao lado da Ilha de Páscoa. A conclusão é a mesma. Sociedades complexas podem se destruir rapidamente. A diferença é a escala. Não era uma ilha pequena, era uma civilização continental com 10 milhões de pessoas, e colapsou pelo mesmo mecanismo. Os maias sabiam o que acontecia? Provavelmente sim. As inscrições do período final mostram reis desesperados realizando rituais cada vez mais elaborados para invocar chuva. Sabiam e não conseguiram parar. O sistema que os havia enriquecido era o mesmo que os destruía, e ninguém queria abrir mão primeiro. Na teoria dos sistemas, isso se chama lock-in, quando uma civilização fica tão dependente de uma estrutura que não consegue mudá-la mesmo enquanto ela os destrói. Descendentes maias vivem hoje nas mesmas regiões do colapso. Carregam a memória de algo que seus antepassados viveram, mas não compreenderam completamente. Em Yucatán, a civilização maia do norte sobreviveu ao colapso do sul. Chichén Itzá continuou florescendo até o século XIII. O colapso não foi universal. O colapso maia não foi um evento, foi um processo, que aconteceu de forma diferente em lugares diferentes.
por razões parcialmente distintas em cada caso. É exatamente essa complexidade que torna o colapso maia tão valioso para nós. Não há causa única, vilão único, nem lição única. Há um sistema que falhou. Um sistema complexo que colapsou quando múltiplos fatores convergiram. Exatamente o tipo de colapso mais difícil de detectar antecipadamente e mais difícil de evitar. O Popol Vuh, o livro sagrado maia, começa com uma pergunta: quem nos criou? E termina com outra: o que faremos com o que nos foi dado? Essa segunda pergunta atravessa milênios. Os maias a fizeram quando os reservatórios secaram. Nós a fazemos agora em contexto diferente, mas com a mesma urgência. A floresta que engoliu as cidades maias levou séculos para crescer. Hoje está sendo derrubada na mesma velocidade com que os maias a derrubaram. O LiDAR que revelou as cidades perdidas é o mesmo que monitora o desmatamento atual. A ferramenta que encontra o passado, às vezes também revela o futuro. Tikal foi abandonada por volta de 900. Em 2024, arqueólogos descobriram lá reservatórios ainda funcionais, desenhados para durar séculos além do abandono. Os maias construíram para durar mais do que duraram, projetaram sistemas para civilizações futuras que nunca chegaram a usá-los. Isso diz muito sobre quem eram eles. A civilização maia não morreu, foi transformada. Perdeu a grandeza dos templos e ganhou a resiliência de quem sobreviveu ao que parecia insobrevivível. 7 milhões falam línguas maias hoje, mantêm rituais e saberes que atravessaram o colapso. A história mais impressionante não é a queda, é a permanência. Se você chegou até aqui, você já sabe que os maias não são passado, são um espelho. O que vemos nele depende da coragem de olhar. O que os maias construíram em séculos foi desmontado em décadas. A velocidade do colapso ainda surpreende pesquisadores. Sistemas robustos podem falhar rapidamente quando sobrecarregados. Toda civilização acredita que é diferente, que aprendeu com os erros do passado, que tem tecnologia suficiente para superar os limites que destruíram as outras. Os maias também pensavam isso, e mesmo assim, desapareceram. A diferença entre eles e nós pode não ser o conhecimento, pode ser apenas o tempo que ainda nos resta.